Olá, meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eis-me aqui para compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor para edificação da sua vida, edificação da sua alma. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, primeiramente, você preferia ser palha ou árvore? Olha, meu irmão, uma escolha das nossas vidas é essa. Uma escolha que pode nos conduzir à vida ou à morte. Veja o que diz Salmos, no seu capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Agora, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar ao lado de quem você está sentado? Você sabe por que preferiu ficar ao lado dessas pessoas? Olhe para elas. Você é capaz de reconhecer alguma qualidades? Que tipo de caráter seus amigos e amigas têm? Há um velho ditado que diz: dizem-me com quem andas e eu te direi quem és. É apenas um velho ditado, mas creio que boa parte de vocês já o ouviu muitas vezes e sabem por quê. Pois somos conhecidos pelas coisas que pratiquemos, pelos lugares que frequentamos e pelas pessoas com as quais convivemos. Este é um dos motivos pelo quais os pais sempre se preocupam com seus filhos. Eles querem o melhor para eles. Por isso, os observam e os aconselham da mesma forma. Temos um Deus, meu irmão, que se preocupa conosco e por isso nos orienta. Olha só, meu irmão, a razão pela qual esse Salmos sapiencial aponta para os dois caminhos ou o comportamento que representam dois modos de vida com resultados diferentes. Ao mesmo tempo, contrasta os dois únicos tipos de pessoas do ponto de vista de Deus, tendo cada tipo um conjunto distintivo de princípio de vida. O salmista, ele inicia declarando que bem-aventurado é o homem que primeiro não anda no caminho dos ímpios, ou seja, não participa das ideias dos ímpios. Suas ações não são inspiradas em princípios mundanos, maldosos e astutos. Segundo, que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não participa dos seus projetos, não adota a linha de comportamento deles. Terceiro, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, ou seja,
não participa do seu modo de agir, zombando de Deus e de coisas eternas. Porém, antes tem a lei do Senhor por conselheira, tema de reflexão habitual, guia e norma de condutas. Ela é acolhida com prazer e não com pesar. É uma adesão alegre, movida pela obediência e motivada pelo amor. Assim, bem-aventurado é aquele que é fiel a Deus naquilo que evita e naquilo que faz. Bem-aventurado significa que o justo desfrutará do favor e das graças especiais de Deus. Bem-aventurado não somente é a palavra pela qual este salmo se inicia, mas é também a essência do que é prometido aos que meditam na palavra de Deus de noite e de dia. Meditar não é apenas ler como se fosse um dever, mas é procurar entender espiritualmente a lei do Senhor e em seguida aplicá-la à sua própria vida. No versículo 2, a palavra em hebraico Torai, traduzida pela lei, pode ser interpretada como introdução e como a palavra viva de Deus que sai ao encontro das pessoas para manifestar-lhe a sua vontade e assim conduzi-las pelo caminho da vida e do bem. A partir dos versos 3, meu irmão, o autor faz uso das comparações campesinas para caracterizar o justo e o ímpio. O justo é visto como uma árvore bem irrigada, frondosa, bem enraizada e carregada de frutos maduros. Diante da inconsistência, da falta de raiz e a instabilidade da palha que o vento leva. Diante dessas comparações, meu irmão, podemos aprender que há dois caminhos que se contrastam e são metáforas de conduta humana. Tradição, um deles é caminho, é o caminho que leva à morte, caracterizada aqui pelo ímpio, que não ama a lei, que não ama a lei do Senhor, antes a odeia e dela escarnece. Ei, não é como a árvore saudável plantada ao lado de águas abundantes, porém é como a palha. O que é a palha e por que a palha? Por que será que este é comparado à palha? O que se sabe é que a palha era levada ao vento pelo processo de joeiramento, sabe? Ou seja, após a colheita, os lavradores lançavam os grãos debulhados para cima, para que o vento levasse a palha mais leve, à medida de que os grãos caíssem ao chão. Com essa comparação, meu irmão, o salmista quis mostrar que, assim como a palha é pequena, sem valor, inútil, morta, sem raiz, nem estabilidade, inconstante e facilmente levada pelo vento, semelhantemente é o perverso que não ama a Deus e a sua palavra, não ama a Deus nem a sua palavra. Ei, as escrituras o descrevem como aquele que prefere fazer seu próprio caminho, está sempre envolvido até o pescoço na prática do mal e aprecia arrastar outras pessoas para a sua vereda tortuosa. Desta forma, a palha ilustra de modo claro a vida do homem e da mulher sem Deus. Não tem fruto como o justo, antes o seu caminho é tenebroso, repleto das obras da carne, guerra, ódio, injustiça, maldade. E o seu fim está determinado. O seu fracasso é certo e será total e em todos os campos. Forense,
porque comparecerá perante o tribunal de Cristo e não resistirá ao juízo de Deus. Religioso, porque não participará das congregações do justo. O ímpio, por sua própria escolha, rejeita a comunidade dos santos e a comunhão com o povo de Deus, vital e prática, pois o seu caminho perecerá no juízo, será separado do justo como o joio do trigo, como a palha do grão, e entre então lançado na fornalha de fogo para o tormento eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes, segundo a palavra de Deus. Deste modo termina o muito mal, tanto física quanto espiritualmente. E o outro caminho é que conduz a vida caracterizada aqui pelo justo, que ama a lei de Deus, anda em retidão, em amor e obediência. A sua palavra não se envolve com os maus, antes beba dos princípios sábios de Deus. É feliz e cresce como árvore viçosa, sempre florescendo, porque próximo à água em abundância. Sua raiz profunda absorve todo o nutriente necessário para a vida. Sua folhagem não murcha e dá muitos frutos. Por que será que este é comparado à árvore? Porque a árvore é permanentemente bela e frutífera. Seus galhos oferecem sombras para descansar-se nela. Cresce com o sol e a chuva, esperando assim em Deus o colocar a sua vida nas mãos dele. Semelhantemente é o justo, porque o Senhor é para ele um manancial de águas vivas. Podemos dizer que as bênçãos divinas são descritas aqui em termos de água abundante, água que transmite vida e fertilidade. A expressão plantada junto a correntes de águas ilustra de modo belo a vida do homem cheio do Espírito Santo de Deus. No devido tempo, ele dá o seu fruto. O fruto é algo a ser esperado e produzido no tempo devido, por haver permanentemente provisão de águas. Assim, o justo, descrito pelo salmista, produz os frutos mencionados na carta de Gálatas. São esses: frutos de amor, alegria, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio e paz. Hoje, meu irmão, não se fala em outra coisa a não ser em paz. Há até o Dia Internacional da Oração pela Paz. Mas onde está a paz? Nunca houve tanta guerra, tanta morte, tanta violência. O mundo anseia, a chama e clama por paz. Não obstenha, precisa aprender que só o Senhor pode nos dar paz. Esta é o fruto de amor e obediência à palavra de Deus. É o fruto daquele que anda no caminho do justo. Contudo, o justo sempre terá um testemunho novo e vigoroso, mesmo em meio à tribulação, à adversidade. Por quê? Porque as raízes da sua personalidade se molham perpetuamente nas águas vivas, extraindo toda a força necessária para viver, de modo que sua folhagem não murcha e não caia. Ei, será bem sucedido. Embora o salmista não diga explicitamente, o caminho do justo leva ao bom termo, ao êxito e à plenitude em todos os campos. Floresce, porque terá sua vida aprovada, visto que o Senhor conhece os seus caminhos. O Senhor aceita o caminho do justo porque é o seu caminho, e os protege porque confia nele e recebem a Cristo pela fé. Religioso, porque farão parte da Assembleia do Justo, já em vida e depois na eternidade. Vital e prático, porque desfrutarão
da vida eterna, ouvindo o Senhor dizer, como está escrito no Evangelho de Mateus 25:34, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Lá os justos resplandecerão como o sol. Meu irmão, para terminar, o salmista nos ensina que ao andarmos no caminho reto e justo do Senhor, primeiro cuidaremos da nossa imagem, não andando, não se detendo e nem se assentando com aqueles que trilham caminhos opostos. Segundo, cuidaremos de nossa performance, alimentando-nos com alegria na palavra do Senhor dia e noite, de tal maneira que daremos e colheremos muitos frutos que promoverão a vida, o amor, a paz, o shalom de Deus que tanto o mundo precisa. E como recompensa herdaremos a vida eterna. Por fim, meu irmão, esse salmo termina mostrando o caminho da vida e o da morte, a forma campesina usada para contrastá-lo, lembrando-nos que os ciclos da natureza são comparados com o próprio ciclo da vida e com o caráter humano. Por isso, a primavera nos recorda a vida nova que surge do seio da terra e da alma de quem se deixa encantar pelas coisas simples e belas que a vida oferece a cada dia. Quer ocasião melhor para pensar no objeto de vida como a da primavera que renasce, alimenta, embeleza e alegra a vida? É momento de pensarmos que o justo floresce. O justo floresce, sua vida se renova, assim como a natureza na primavera, enquanto o ímpio é a palha que o vento leva. É momento de lembrarmos que o Senhor nos chama para trilhar o seu caminho, para sermos instrumento de vida, paz e amor. É momento de pensarmos, afinal, que caminho queremos seguir. É certo que a nossa vida dependerá dessa escolha. Então, que tipo de pessoas nós queremos ser? Palha ou árvore? Palha não. Árvore junto à corrente de águas. Sim, devem ser todos os que amam a Deus. Amém? Assim Deus nos ajude. Assim Deus nos abençoe e nos dê paz. Que possamos sempre escolher ser árvore junto a correntes de águas vivas. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem dessa manhã. Espero que essa mensagem edifique a vida dos irmãos. Os irmãos venham se fortalecer com essa mensagem maravilhosa. Amém, meus irmãos? E se você gostou, meu irmão, dessa mensagem poderosíssima da parte do Senhor, você entre no nosso canal no YouTube, digita lá Carlos Servo de Cristo, acione o sininho de notificação, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe e comente à vontade. Amém? Carlos, Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.